Você já sentiu que está se esforçando, tentando crescer, tentando prosperar, mas nada realmente avança? Você ora, trabalha, tenta melhorar, mas parece que existe algo travando sua vida? E se o problema não for o dinheiro, nem oportunidade, nem falta de capacidade? E se o problema for identidade? Antes de Deus tirar Moisés do Egito, ele precisou formar quem Moisés era. Antes da libertação houve formação. Antes do milagre houve identidade. Antes da prosperidade houve propósito. Porque prosperidade sem identidade destrói. Mas identidade sólida sustenta propósito. Talvez você esteja em um lugar que parece contraditório, trabalhando em algo que não tem nada a ver com o seu sonho. Talvez você esteja se sentindo atrasado, vendo outras pessoas avançarem enquanto você ainda está no processo. Talvez você esteja tentando prosperar antes de entender para que você nasceu. Isso muda tudo. Êxodo 2 não é sobre um bebê salvo da morte. É sobre um líder sendo formado no silêncio. É sobre identidade sendo construída no invisível. É sobre alguém que cresceu dentro do sistema, mas nunca pertenceu a ele. E essa é a parte que muitos ignoram. Porque todo mundo quer prosperidade, mas quase ninguém quer passar pelo processo que forma a identidade. No episódio anterior, nós falamos sobre Êxodo 1 e aprendemos sobre mentalidade. Vimos como um povo pode ser escravizado não apenas por correntes, mas por crenças. Mentalidade define como você enxerga a vida, mas a identidade define quem você é dentro dela. Se Êxodo 1 trata de mentalidade de escravidão, Êxodo 2 trata de construção de identidade. Moisés nasce sob decreto de morte. O sistema dizia que ele não deveria viver, mas Deus dizia que ele nasceu com propósito. Ele deveria morrer, mas foi preservado. Ele nasceu hebreu, mas foi criado como egípcio. Ele cresceu no palácio, mas carregava o sangue dos escravos. Duas realidades, duas culturas, duas identidades. Talvez algum de nós esteja vivendo algo parecido. Talvez estejamos em um ambiente que não reflete quem nós somos. Talvez a gente tenha crescido ouvindo limitações, mas dentro de nós existe algo maior. Muitos de nós queremos prosperidade, mas não sabemos quem somos. E se não sabemos quem somos, aceitamos qualquer destino, aceitamos qualquer coisa. Prosperidade é consequência, identidade é fundamento. Quando não temos identidade, o dinheiro vira confusão, o sucesso vira pressão. Vivemos tentando provar algo, mas quando sabemos quem somos, prosperamos com propósito. E hoje nós vamos entender 3 coisas fundamentais que Êxodo 2 nos ensina. Como a identidade é formada no silêncio. Como o propósito é revelado no conflito e como o chamado é ativado no deserto. Se a gente entender esses 3 princípios, vamos parar de buscar prosperidade desesperadamente e começar a construir algo sólido, duradouro e alinhado com o nosso chamado. Vamos começar entendendo
Como Deus forma a identidade quando ninguém está vendo? Identidade é formada no silêncio. A primeira grande lição de Êxodo 2 é essa. Identidade é formada no silêncio. Moisés passou 40 anos no palácio antes de aparecer como libertador. 40 anos. Sem palco, sem aplauso, sem reconhecimento público, mas com formação. O que isso nos ensina? Deus trabalha na identidade antes da exposição. Isso é um princípio espiritual poderoso, porque a exposição revela quem somos, mas a identidade sustenta o que a exposição traz. Se Deus tivesse colocado Moisés como líder aos 20 anos, ele teria poder sem maturidade, influência sem estrutura, autoridade sem equilíbrio, e isso destrói qualquer pessoa. O princípio 1, ou o primeiro princípio que podemos analisar é: o lugar onde você está pode ser treinamento e não atraso. Talvez você esteja chamando de atraso, mas Deus chama de preparação. Olhamos para a nossa vida muitas vezes e pensamos: já era para eu estar longe, já era para eu ter ganhado mais, já era para eu ter crescido. Mas se ainda estamos onde estamos, porque nossa identidade ainda está sendo fortalecida. Moisés estava no Egito aprendendo cultura de liderança, estratégia, estrutura, linguagem de governo. Aquilo não era o destino final, era a formação. O segundo princípio: ambiente não define quem nós somos. Moisés cresceu no palácio, mas não era egípcio. Ele tinha duas realidades ao redor, mas uma identidade dentro. Ambiente não define quem somos, mas a consciência define. Talvez você esteja em um emprego que não é seu propósito, talvez em uma fase que não combina com seu potencial, em um ambiente que não representa seu chamado, mas isso não define quem você é. Identidade é interna. As circunstâncias são externas. Precisamos parar de nos comparar. Comparação gera ansiedade, ansiedade gera decisões precipitadas. Devemos parar de forçar crescimento antes do tempo, porque fruto forçado apodrece. É preciso construir caráter antes de buscar prosperidade, porque caráter é o que sustenta o sucesso quando ele chega. Se você não sabe quem é, o dinheiro vai te confundir, porque o dinheiro amplifica a identidade. Se você é inseguro, ficará mais inseguro. Se você é arrogante, ficará mais arrogante. Se você é vazio, continuará vazio, só que com saldo maior. Identidade fraca transforma a riqueza em destruição, mas identidade forte transforma a riqueza em ferramenta de propósito. Moisés não foi formado para enriquecer o Egito, ele foi formado para libertar pessoas. Talvez Deus não esteja atrasando nossa prosperidade. Talvez Ele esteja fortalecendo nossa identidade, para que quando a prosperidade vier, ela não nos destrua, mas nos posicione. Mas identidade sozinha não revela tudo. Existe algo que desperta propósito, e normalmente não é conforto. Propósito nasce no conflito.
Identidade é formada no silêncio, mas propósito é despertado no conflito. Moisés passou anos sendo preparado, mas o propósito só despertou quando ele viu a injustiça. Ele vê um egípcio ferindo um hebreu. Algo acontece dentro dele. Não foi um curso, não foi uma oportunidade financeira, não foi uma proposta de crescimento. Foi uma indignação, foi dor, foi confronto. Propósito não nasce do conforto, nasce daquilo que nos incomoda profundamente. O que nos incomoda revela o que fomos chamados para resolver. O que nos revolta revela onde nossa missão está escondida. Propósito não é o que é conveniente, é o que é impossível ignorar. O que te revolta, o que mexe com você, que tipo de injustiça você não consegue ignorar? O que é que mexe com você? O que é que te revolta? Talvez seja a falta de oportunidade, a pobreza na sua família, a escassez mental, a falta de direção espiritual, pessoas presas emocionalmente, dívida destruindo lares. O que te revolta? O que te incomoda? Aquilo que mais te dói pode ser a pista do seu chamado. Talvez o seu chamado esteja escondido na sua dor. Moisés poderia ter ignorado a injustiça. Ele tinha conforto, tinha estrutura, tinha posição, mas algo dentro dele dizia: isso não está certo. E é aqui que o propósito começa a respirar. Nosso propósito não é o que dá dinheiro, é o que queima dentro de nós. Dinheiro é consequência, propósito é combustível. Se a gente escolhe algo apenas porque dá dinheiro, podemos até ganhar, mas não vamos sustentar. Agora, quando encontramos algo que queima dentro de nós, a disciplina aparece, a persistência aparece, a estratégia aparece, porque temos missão. Precisamos parar de buscar apenas renda. Renda é resultado. Precisamos começar a buscar direção. Direção define onde aplicar nossa energia. Pergunte a si mesmo: o que eu resolveria mesmo se ninguém estivesse vendo? Que problema eu sinto que nasci para enfrentar? Onde minha história pode se tornar solução para os outros? Riqueza com propósito nasce da missão clara. Quando a missão é clara, você não aceita qualquer proposta. Você não se vende por qualquer oportunidade. Você constrói algo alinhado com quem você é. Moisés não foi formado para enriquecer no Egito. Ele foi formado para libertar um povo. E talvez estejamos sendo preparados não apenas para ganhar dinheiro, mas estamos sendo preparados para transformar vidas. Mas o propósito desperta no conflito. E o chamado só é ativado quando atravessamos o deserto. Chamado é ativado no deserto. Propósito desperta conflito. Mas o chamado é ativado no deserto. Depois do erro, depois da impulsividade, depois da tentativa de resolver tudo na força, Moisés foge.
Ele sai do palácio, sai da posição, sai da visibilidade e vai para o deserto. O deserto não é punição. Muitos olham para o deserto como fracasso, mas o deserto de Moisés não foi punição, foi transição. O deserto não é punição, é transição. No Egito ele tinha identidade em formação. No conflito ele teve o propósito despertado, mas no deserto ele amadureceu. O que Moisés aprendeu no deserto? Ele aprendeu humildade, de príncipe ele virou pastor de ovelhas, ele aprendeu dependência. No palácio havia estrutura, no deserto havia silêncio. Aprendeu liderança invisível, porque quem sabe, ou melhor, porque quem não sabe cuidar de poucas ovelhas, não está pronto para conduzir uma nação. Talvez o nosso deserto não seja geográfico, seja financeiro. Talvez a gente esteja vivendo um tempo de aprendizado, um tempo de disciplina, de reconstrução, um tempo de silêncio. Talvez estejamos em uma fase onde ninguém vê o nosso esforço, mas tenha certeza de algo. Deus está vendo. Deserto é onde o ego morre, onde o caráter cresce e onde a visão se alinha. Deus não promove quem não amadureceu. Porque promoção sem maturidade vira queda. Prosperidade sem caráter vira escândalo. Crescimento sem estrutura vira colapso. O deserto constrói estrutura invisível. Chamado claro gera direção. Direção gera estratégia. E estratégia gera prosperidade sustentável. Muitos querem prosperidade, mas pulam identidade. Pulam propósito, pulam deserto. E quando chegam ao topo não conseguem permanecer. Moisés só conseguiu liderar milhões porque primeiro aprendeu a liderar no anonimato. Talvez você esteja no seu deserto financeiro, talvez esteja aprendendo a controlar impulsos, organizar finanças, ter disciplina, a confiar mais em Deus do que nas circunstâncias. E isso não é atraso, é ativação. Porque o chamado não é ativado no conforto, é ativado quando você está pronto. E quando você entende isso, você para de reclamar do processo e começa a honrar a formação. Então, como conectar identidade, propósito e chamado para viver nossa essência de forma livre? Vamos analisar primeiro identidade. Identidade é saber quem nós somos antes de qualquer resultado. É entender nossos valores, nossos princípios, nosso caráter, nossa essência. Quando conhecemos nossa identidade, paramos de tentar ser outra pessoa. Paramos de copiar caminhos que não são nossos. Entendemos que não precisamos ser iguais para prosperar. Propósito. Propósito é a direção da nossa identidade. É onde nossos valores encontram uma necessidade real no mundo. É quando nos perguntamos: que problema eu nasci para resolver? Onde minha história pode virar solução? Propósito conecta nossa dor, nossa história e nossa visão. E o terceiro é o chamado.
Chamado é quando a gente começa a agir. É identidade mais propósito em movimento. É usar nossos talentos, nossos dons, habilidades, experiências. Tudo isso não é acidente. Não recebemos nossos dons por acaso. O Criador não distribuiu habilidades sem intenção. Então, qual é a fórmula da essência? Identidade nos dá constância. Propósito nos dá direção. Chamado nos dá ação. E quando esses três se alinham, paramos de viver pressionados, paramos de viver comparando, paramos de buscar validação externa e começamos a viver a nossa essência. Começamos a atuar com nossos talentos naturais, trabalhamos com mais leveza, a gente constrói com mais clareza, prosperamos sem perder quem a gente é. Isso é liberdade. Isso é viver nossa própria personalidade. Isso é riqueza com sabedoria. Quando identidade, propósito e chamado se alinham, não corremos atrás da prosperidade. A prosperidade começa a seguir a gente. Se você olhar com atenção, Êxodo 2 não é apenas uma narrativa histórica, é um mapa. É um mapa de formação, um mapa de maturidade, um mapa de prosperidade com propósito. Êxodo 2 nos ensina que identidade vem antes da prosperidade. Antes da libertação, houve formação. Antes da liderança, houve consciência de quem ele era. Antes da influência, houve estrutura interna. Êxodo 2 nos ensina que propósito nasce no conflito. Não foi no conforto do palácio que Moisés descobriu sua missão. Foi quando algo dentro dele não conseguiu aceitar a injustiça. O conflito revelou o chamado. E nos ensina que o chamado é consolidado no deserto. Foi no anonimato, foi no silêncio, foi longe dos aplausos. Foi aí que Moisés amadureceu o suficiente para sustentar aquilo que Deus colocaria em suas mãos. Talvez a gente não esteja atrasado. Talvez estamos sendo preparados. Talvez o que chamamos de demora seja Deus fortalecendo nossa identidade. Talvez o que chamamos de frustração seja Deus alinhando nosso propósito. Talvez o que chamamos de deserto seja Deus amadurecendo nosso chamado. Antes de confiar riquezas a alguém, Deus forma a identidade. Porque riqueza sem identidade destrói, mas identidade sólida gera prosperidade que transforma vidas. E talvez Êxodo 2 não esteja falando apenas sobre Moisés. Talvez esteja falando sobre mim, sobre você. E é importante a gente analisar isso. Se esse vídeo falou com você, se em algum momento você percebeu que talvez não esteja atrasado, mas sendo preparado, deixe aqui nos comentários o que mais te impactou. Escreva o que mais fez sentido, em qual fase você sente que está, se você está no silêncio, no conflito ou no deserto. Isso gera conexão, isso fortalece sua consciência. E se você quer continuar aprendendo sobre prosperidade com propósito, se você quer crescer sem perder sua essência, se você quer viver riqueza com sabedoria, se inscreva no canal, porque aqui a gente não fala só de dinheiro, a gente fala de riqueza com sabedoria. Riqueza começa dentro, riqueza sustenta propósito, riqueza que transforma vidas. No próximo episódio, vamos entrar em Êxodo 3.
e tudo que podemos aprender ali sobre identidade sendo confirmada, propósito sendo declarado, chamado sendo ativado, e como tudo isso se conecta com riqueza, com sabedoria. Como isso se conecta com prosperidade, com propósito e com liberdade verdadeira. E principalmente, como isso se aplica à nossa vida financeira hoje. Porque a fé sem aplicação não transforma nada. Porque prosperidade sem identidade é perigosa. Mas identidade com propósito gera riqueza e transforma vidas. Te vejo amanhã no próximo vídeo.